Aí quer dizer, dormir aquela hora, a mulher do cara já tá perambulando, já abriu ali sem poder, pegou café, que é o momento que não pode liberar pra ninguém, né? O cara totalmente xingando, olhando essa lista aqui, quer que enxerga alguma coisa nisso aqui? Entrou falando numa altura, xingando. Aí eu falei, mais um que já meteu o tiro na cara. Aí agora o tempo tá bom assim, tá aquele tempo cinza, daquele jeito que eu gosto. Consegui dormir bem, meus olhos e meu cérebro alarmam muita atenção, eu sei. E cheguei na porra da padaria, ai, como eu não vim de uniforme, vim com a blusa justinha, né? Que é essa blusinha aqui que tinha tempo que eu não usava, porque eu sinto calor. Tem a outra que tava aqui que eu posso dormir, mas eu tô dormindo de top de da calça, né? Geladinha, com ventilador. Aí eu trouxe uma, que é a vermelhinha, vai voltar pra casa, meio cortadinha. Trouxe também aqui a pretinha básica. Aí fui comprar pão na padaria. Aí tava aqui o navio negreiro lá das cobras. Assim, falando da rua, das instituições, de onde arrancar dinheiro de outro lugar, de salário das coisas, de não sei o quê. Aí o velho na esquina, sozinho, um beijo, não sei o que, eu só beijo, cumprimento, né? Peguei a manha de tratar um dia desse, me pediu pra comprar pão, eu não tinha comprado mais, né? Fica sempre ali esperando alguma coisa, sentado ali no ponto de ônibus, ponto de criança ali, né? Aparentemente ele tá tudo vazio ainda. Aí geralmente falar nisso, o cachorro, a Pandora tá entrando aqui dentro direto. Para, me cumprimenta ali, né? Modo de dizer, né? A cachorrinha ali entra feliz e esparramar com outros na rua. Aí ela entra aqui, quando eu vejo, ela entrou aqui, eu tá aqui na porta. Tava dentro da garagem. Aí tava lá hoje na padaria a Lena, a Bruna, a moreninha nova, entre todas que passam, que já se tornam adestradas a um contexto, e o demônio da padaria. O outro demônio da academia, que eu me torno demônios como elas. Aí só daí, né, uma roupa, um emagrecimento ou qualquer coisa, já é o suficiente para você ser linchado. Aí você passa por ela na rua, qualquer lugar, já é acostumado a dar satisfação, até porque pergunta, né, ou entrar nesse jogo de coisa. Então, o negócio é assim, muito tenebroso. Se você adquirir qualquer coisa, o linchamento ele assim sobe em escalas assim tenebrosas, as coisas que são faladas, e quando existe um dissimulamento e deboches, né, muita coisa tenebrosa, e tudo que implica nos hábitos delas roubarem implica em ser transferido, né, para o fator observativo, que é tirar de todos os lugares, né, ou assim seja, se quiser que eu vou, que paga, que implique como as pessoas se apresentam, que deveria se avaliar quanto custa uma perda, né? Está sem uniforme, e várias vezes, isso e aquilo, mas geralmente nunca é associado em valores inteligentes de economia, e que dia implica você ser o governo da sua casa, qual é a sua capacidade de fazer, entender os seus gastos, otimizar o seu gasto com a inteligência do que você procura, passa a ser um hábito, ou já era um hábito, o que é você fazer a coisa, mas não é sempre associado a extorquir de todas as formas, que tem que manter alguém no poder para pagar, porque é deles de direito, e que façam, e agora é a vez, quando isso implica justificar escravismo, exploração, estupro, todas essas coisas, traz uma largura de questões muito grandes, né? Que vira alguém ganhar méritos aparentemente naturalizados, menos pecadistas, que se aponte mais inocente a conveniência de quem quer cobaiar ou esconder questões para justificar estar com fardo de cobaiamento, não necessariamente etiquetado como cobaiamento, quando isso implica dizer que sobre alguma feiura, são coitadinhos, são sentindo rebaixados, não são caras de pau à prostituição livre, à ousadia, à infidelidade, a conhecimento e prática de um monte de coisa, que tem alguns clichês etiquetados em termos de fantasia, só que o comum de roubar, mentir, infidelizar, está envolvidos a prostituição e fetiches variados, de acordo com como a amostra rola. Ouviram-se amostras temporais sobre algumas condições regionalizadas, singulares, repetitivas, que viram, né, quantos vibradores e o kit da, tipo assim, como é que é? Não gosta de buceta, mas de bosta de cu que nunca limpa, não etiqueta o limite da porra porca, que inclusive explica no somatório de gravidade e incompetência perante o que vira o direito dever
ainda que tenham condições sexualizantes entre o pequeno e o adulto, que viraram pequenos e adolescentes absurdamente, o tempo todo procurando velozes para ir chupar um pau ali. O que você pensa? Ah, não, fulano não pode fazer isso nesse momento, achar que eles não têm uma velocidade de você virar as costas, dar um passo e achar que eles não entraram num lugar escancarado, procurando coisa para sexo, né? Então, quando vira a questão da pedofilia, né, ou apontar algumas coisas que refletem um somatório de gravidades, como por exemplo, né, se apontar criança, doente ou delinquente, ou não necessariamente isso, mas por ser criança, poder também culpar a criança, por dizer que a criança não tem alguma culpa tal, mas também quer, tipo, tirar da mamadeira e botar para chupar um pau, para lamber um cu, para fundar um cu, para masturbar a criança e cutucar a criança para fazer penetrações variadas tenebrosas. Então, em que momento eles são porcosos, perante otimizarem, compreenderem a gravidade, ou quererem atalhos para manterem prazeres, não sair das zonas de domínio, entendeu? Sobre o que vira o estupro e a capacidade de manipular situações para se tornarem, né, irresponsáveis, e sobre o pacote de grupos, né, a quem justifique quando pais e filhos não são comidos e dizer que também não tiveram em casa, assim fizeram, então só sobra, porque de fato quem estupra tem que ser no mínimo estuprado, é tenebroso, arrancado de um contexto, só quem implica, né? O que é o membro, a proporcionalidade do membro, que independente do que você vê enfiar no rabo do outro, não necessariamente no rabo, implica ter o pênis, né? O que é o custo-benefício que você avaliar, quem procura acha ou nunca deixou de fazer, né? Sobre questões tais quando o que virou a gravidade das aquisições de produtos de pornografia que não se repitam e que aqui implica em repetir o que usou, dizer que pode emprestar sobre a quantidade de vibradores, de pornografias variadas, de remédios, e o que virou dentro das academias ou as conversas totais, né? Quando mães, né, depois que ganharam direitos, a teoria de que nunca tiveram direitos, né, de criminalizar um homem ou fazer pagar ou ganhar para conseguir outros, que também é a busca dos constantes novinhos, e que implica que fazem livres com outros, com os maridos, e quando a merda implica em justificar quem faz com uma criança, né, que vira o fardo ainda dizer que a mãe bem tem que cuidar, né, que cai nas costas de quem tem um membro, né, e que na maioria das vezes são os estupradores tendo membros, mas os estupros não acontecem só isso, né, de várias maneiras, cutucando de várias maneiras, hoje utilizando tudo que puder imaginar, como se já fosse um canal aberto, inclusive também que escorregou, caiu ali, inclusive com relação ao sexo anal, que implica, né, que são preconceituosos sobre várias das coisas, que não querem serviço, não querem limpar merda em lugar algum. Então quem está vinculado a tratos genitais, trabalhos genitais, que implica e tem exposição diretamente, repetição sobre aquilo ali, sobre o nível de corrupção que não é pensado, não é ética, e a prostituição e o sexo tem primeira grandeza, isso tem assim coisas tenebrosas, quando eu não preciso ter diploma que posso fazer, ou mesmo tendo diploma, posso fazer, mas ainda você vai depender do meu tratamento, do meu diploma, e vai procurar, porque no mínimo também nem rezou direito, ou não precisa rezar, como eu coloco, né? O que é você ter um cérebro reativo, que isso convida todo mundo, para dizer que num dado momento, o que é a oração de quem, e dizer que o efeito mentalista, dicotomizável como a dicotomizável, que não significa falar, não usar a bunda e não falar com a cabeça, só que atribua quadril, bunda e proporções, em que momento vira o outro tá tanto estuprou na rua do mundo, a quem justifique o quê? Dizer que agora ele vai ser tornado, ele cansou ou fez tanto que mexeu no bolso, aí passa a ser o tradicionalista do dia e tira o direito da liberdade do outro, que pensou o que é o limite da liberdade entre os valores de posições e sexos e prazeres, que virou todos querem grupismos de todas as formas possíveis. Aí passei ali na porra do viado ali, o que era ter comentar algumas condições e até onde isso chega, com velocidade que chega o viado que fazia meu cabelo perambulando. Nesse horário de madrugada, vindo de algum lugar, aparentemente o que foi comprar, não me cumprimentou na esquina ali, né? Não me cumprimentou indo lá pra casa lá, né? E quer dizer, eu não tenho contato com quase ninguém ainda de ter falado aquilo lá com a médica, né? O que são coisas em escolas ou vários lugares, ou o que é trocado, o que é o hábito de cada um em cada lugar, como a própria coisa que está sendo falada para mim dentro da casa, quando, né? Fulano tá me devendo, não sei o que, nem olhou na minha cara, que veio buscar roupa,
né? Quando isso implica os que se acham que são bonitos demais, que querem estar com outro, odeia mulher, com outro viado é o macho do outro viado, não pode ser carinhoso, porque paga, que é o dono da casa, que isso os racistas totais, sobre todas as dívidas e calotes de tudo quanto é lugar, e que quando mostra que nem precisa de você estar no trabalho dele, e depois você resolve não voltar mais, ou seja, não tem meio tempo, você é linchado o tempo todo sobre todo o distrato, dando dinheiro ou não dando dinheiro, pagando antes, justificando se a pessoa tem disponibilidade. Aí chega, né, a maioria deles não querem trabalhar. Então, muitos você encontra em condição de droga, pedindo dinheiro para droga em outros horários, totalmente bêbados, nem preocupado com o seu trabalho, com o limite de parar uma coisa, se isso vai cair o seu cabelo, não só nisso, como em vários lugares. Eles são absurdamente irresponsáveis e aí nós temos as relações. O que, que é? Quem compra indireta ou diretamente, que tem que fechar as portas para quem, para mesmo entender qual que tem que ir para o buraco e saturar dentro de um próprio contexto que virou o turismo, a desculpa da bebida, que bêbado não percebe isso e aquilo, no outro dia qual que tem que desviar quantos comeram no mesmo dia e finge que não é isso e aquilo, que tem que passar entre o jogo do tesão, do proibido escancarado, que batem de peito aberto falando que quanto mais proibido, mais vão fazer, porque contam, e isso é o setor comum, inclusive. O trânsito do sexo comum e aqueles que tem, os antigamente, que passam a ter. O homem tem que pagar tudo, se a mulher ganhar independência, então elas têm que driblar, eles continuam pagando tudo muitas vezes, né? As mais antigas, que se tornam fofoqueiras, o que é um padrão de uma cobrança da época de fingir que não fazem algumas coisas, então eles ficam mantendo o tradicionalismo, fingindo que são bons amigos, têm excesso de coisa para trocar e para cambiar, e eles estão atrás de fofoca, de sexos isolados, às vezes com a maior perversidade que você puder imaginar, como velhos, velhas, e são interceptadores de fofoca e de putaria, porque vivem disso para ganhar vários campos, para manter inclusive a fachada deles e eles manterem relações de mentira, ganharem diálogos burocráticos para terem vida independentes e usufruir, inclusive também sem fazer muito esforço. Vibrador variável, o fetiche da masturbação variada entre o proibido e o liberado, que se tornou absurdamente ameno, perdoável ao católico, né? Que virou o crente, o tempo da fachada, quando isso virou regras ortodoxais, pós-modernizadas, e que depois de jamais comer todo mundo, a quem justifique confessionário não escancarado, e as quecas cruzadas, né? Transe com uma novinha, entre o cachorro, entre qual bicho, entre qual o somatório de infidelidade, as pornografias totais, né? Que é os escândalos nas escolas, quantas meninas são pegas com meninas e meninos dentro dos banheiros ou em qualquer lugar, e sobre o controle de gays, que muitos efetivos e nem efetivos deixam na mão que eles fazem e levem tudo isso, o padre tendo contato, quanto mais homossexual, mais porcaria para falar, mais tesão nisso eles têm, passam a ter acesso às novinhas, os velhinhos com sustentabilidade tirada das negociações das políticas, dos campos, que passam a ter um dinheiro absurdo. Então eles estão sempre unipartidários ou polipartidários, tipo fiel a todos, né? Ganhando toda a luxúria do mundo, inclusive esse, quando implica voltar ao católico, encontrar cada um por si, Deus por todos. Aí teoria de que em que momento é conveniente apontar ativos e graves da Inquisição e da fogueira e não necessariamente, outros totalmente passivos, né? Que tem que voltar a matar igual, porque se tornam venerados sem poder voltar para o catolicismo, a casa se quiser, se não quiser, foda-se, ganha sua vida independente, escuta o confessionário na fachada, se você levar um dinheiro, não necessariamente ostentar que cada um faça por si negligência, você fica livre na coisa, o que é, em que momento falar se entrou na igreja, não foi cobrado isso, aquilo, não foi vigiado, até que ponto, o que é uma casa antes de uma igreja, e dizer que, né, quando falam a política e religião não se misturam sobre um contexto político, o que vira uma condição tribal ou destribal, de você ostentar políticas subsistenciáveis sobre um modelo de sociedade, uma coisa uniformizante, que implica em dizer em que momento sobra intelectualidade comparável à necessidade, né, padrão, sobre apontar monoteísmo e dizer que isso não vem quando que é o sair de quatro para se tornar bípede, as conveniências do leite derramado, como morte, acidente e tudo, a quem apontar o panorama da ressurreição, sendo humanizado, não necessariamente abduzível, não necessariamente teletransportável, descabido, instrumentado. Então o que vira
né, abstratualidade e pós-abstratualidade energética que se passa a ser incomum e singular a quem se compare, entre o peso corporal e toda a teoria daqueles que estimulam astrologias, fachadas que dependem de tocar, ou um monte de coisa que a quem justifica truque, magia de palco teatral total, que ganham trânsitos, como acreditar ou nunca acreditar naqueles que se fazem pilares. Esse aqui é um Jesus. Ninguém acreditou, era doido, também tinha uma filha deficiente, botava regra dentro de casa, não quis saber do filho, blá blá blá. Qual o nível de aterrizados entre volumes, ou dizer que, como quando apontam Einstein, ou vários, né? Ou, vários, não, né? Quando dizer assim, são narcisismos, ambições entre grandezas fingidos, cientificíveis, que não, porque não tem onde carregar ou entende que tudo está, ou carregando com outras grandezas, a quem aponte todas essas questões, ou ficam atrás desse contexto, para dizer vai pelo espaço ou vai por cima, que você já ganha embaixo, não necessariamente de onde correm, né? Quando vem todas essas questões aí. Então temos muitas minuciosidades sobre a instrumentalidade basal, entre paredes e não paredes, que se torna indiferente, muitos vivem, tem um monte de casa fechada, nem dentro de casa vive as putarias mais largas, a guerra do ar-condicionado, larga o ar-condicionado ligado dentro da casa, chega na academia, faz confusão com todo mundo, porque ali ele tem que soar. Eu estava alongando a aluna, a Carol, na frente do espelho da musculação, aí a porra do Lacerda, assim fica fácil alongar, e que bom, né, que no final disso tem R$ 500 na mão. Aí eu olhei, filha da puta, e tem aquele contraponto, né? Se não for todo dia, ou se também não for todo dia, se você organizar um protocolo que não vai todo dia, já não vai todo dia, só iria pagando, se alongando ou não alongando, se apontar de um para outro, porque você pergunta quem te orienta dentro da sua casa. Aí que você está entre instâncias, ter passado por instâncias apontadas intelectuais, que aqui é a responsabilidade de você, né? Ter a sua independência e demonstrar tudo isso e ainda carregar tudo nas costas e tomar nome de que está protagonizando massa de manobra como vilão premeditando, porque na verdade o que é o planejamento, né? Justificar serialidade que é ratifique, não pejorativizada e que implica em ser a racionalidade real, né? Impessoalizado, que compreenda os valores da pessoalidade, a buraco do outro ainda isso aqui, ó. Se não é o que você gosta daquela merda, a quem justifique não gostar, se não faria dentro de casa, ficava no mesmo quintal, dizer que o cu ainda é bosta, né? A quem tem a bosta para cagar e o valor de economia, compensação, e não necessariamente, mas pela lógica e pela velocidade, pelo descabimento da parasitologia, a quem justifique se na frente vai enlarguecer com gravidez e não necessariamente a quem aponta o traseiro, ou tem isso como uma jogatina tenebrosa quando você aponta a pedofilia, há teorias de que como estar a todas as formas de poderes que confunda o outro que agrada, que você está sobre repetições não repetitivas, de novo com a roupinha de algema, mas você não me deu dinheiro, ou deveria me dar dinheiro, ou eu te dei o dinheiro, e por que você não está? Né? Quem dá o dinheiro justificando o fardo de pensamento e todo esse alternativismo porco que não podem repetir, que não são nem e que se acham bons de fodas totais, o que isso implica em padrões, né? Acabou arroz e feijão, nossa, mas arroz e feijão, se for passear arroz e feijão, fica em casa. É justo que essa tome chifre. É feia, engordou, então tem todos esses padrões entre o que virou a quantidade de medicamento, que não resolve taxa de natalidade, nem mortalidade, nem quem são os ativos que de fato trabalham com estado de consciência, onde esse sacrifício de trabalho, sobre a porcosidade da cama e querem ter desse tempo no tempo tocando as coisas. Quem, né, quer ser nem observável, voltar à maciça que já era, que a dinâmica é uma condição interna, o que é a fisiologia do esforço, que eles colocam a fisiologia, né, que eles falam antes da fisiologia do exercício, que é um circuito de condições a quem atribua, né, matemático parado e químico, né, matemático dinâmico como químico não parado, ou todas as coisas que vira conceituar, e o que virou pacote de conceitos bons de gogó, mas na prática, né, na prática da coisa, o que vira estimular praxes, perceber limite de praxes, o que vira condição do trabalho, quando isso implica inclusive gasto calórico, né? O aeróbio é rápido, descansa. O outro, 24 horas, vai dar um pico na hora que você está trabalhando. Ou ali você vai ter mais fome, vai roubar lá e vai ficar no silencioso. Lá você vai machucar, vai somar no pico.
a quem memória muscular e falha muscular tem todo um teorema e não necessariamente isso, sobre as práticas totais. Começa assim, quantas vezes na sua bunda? Para quantos? Tá procurando meu trabalho para quê? Tá desqualificando o meu trabalho que depois de tanto que a teoria de depois acharem o milagre da cura divina, porque todos os médicos possíveis, entre todas as fodas da cama, né? Cada um tinha um protocolo, a quem justifica por que foram e por que saíram, que ainda tem a questão da prática da medicina, né? Que virou a estética quando saiu da estética e dizer que a quem é amor de dentro, amor de fora, quando a questão de esse peito no público, esse peito no privado, né? Caso fosse uma coisinha assim, que você não... Em que momento apontar? O que eu preciso para dizer que eu não sou remexe bosta, de fé a fezes, da paramedicina? O que é basal aqui em paramedicina? Direito, dever, direto e indireto, né? Ateu e religioso, todas as coisas aqui justificam tudo isso aí, como eu já coloquei de várias maneiras e aqui rebuscando. Então, tá chovendo e constantemente embaixo das câmeras deve pensar, meu Deus, é um tratamento que nunca acaba. Não deixe de ser, cada um tem que pode ter. E o que é voltar a rebuscar aquilo que ainda se faz corrente sobre condições estéticas entre rosto, corpo e não necessariamente aquilo que é um padrão de higienismo, né? Do rasga o cu, quem cutuca a merda, quem é francesinha natural de ponta preta, quem não é. Sobre trabalho, desde unhas e os protocolos escravistas variados e que num dado momento, insuportável, você está cansado quase não ter tempo de fazer um pé em mão. Quem sai com méritos receituados, o golpe da inclinação que vai ganhar aposentadoria primeiro, ganhar méritos variados, ficar como profissão que não tem ganhos, até onde isso vem e vai, aonde trabalham gratuitamente e vira parasitologia. Daquela época era tanto para salvar, mas se tivesse lavado a mão salvava menos, que ganharam mais expectativas de vidas, fudendo no plantão ou não fudendo, azão, não necessariamente, blá 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 blá. A quem justifique, na virtualidade, ó, salvou 50 ao mesmo tempo e nem estava. Um operou presencial com o dedo no cu presencial, o outro com a virtualidade é quem justifica achar o começo do oral, o silencioso e o atrital do cu, caso fosse isolado. Questões assim que é o meu platô-chave para poder as claras dentro da igreja como em qualquer lugar. Se assim eles bem escutam um bom português. Deslatinizado, destribalizado, de Voynich para cima, de Voynich para baixo. Tá bom para vocês?